da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Delícia, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A vida é maravilhosa, depende do ponto de vista. Eu sei o quanto ela é sofrida, mas ela é vida, é a única coisa que de fato temos. É a única coisa que importa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa noite de segunda-feira, o nosso momento de reflexão, de introspecção, de aprofundamento, de autoconhecimento. Hoje o nosso tema é espetacular. É difícil entender numa frase, mas por que se alimentar, por que tomar água, por que viver um propósito se vamos morrer o mesmo? Uma frase de uma pessoa cética, de uma pessoa que ainda não despertou, que ainda não começou o caminho de autoconhecimento e tá tudo bem, ninguém é melhor, ninguém é pior, cada um na sua jornada, cada um no seu momento. Jar, Fabro, gratidão, bem-vinda. Verani, gratidão. Débora, beijo no teu coração, minha querida, estaremos juntas em breve. Maria, saudades. Não esquecemos teu reiki ainda, minha princesa. Boa noite. Tere, bem-vinda. Pessoas maravilhosas já nos seguindo. Compartilha essa live, compartilha com aquelas pessoas que você mais ama e que você gostaria, do fundo do teu coração, teu maior desejo é que encontrassem o seu propósito, é que encontrassem uma razão de vida. Compartilhe com essas pessoas. Eu também aqui vou compartilhar com algumas pessoas, enquanto a gente vai vendo. Deixa eu colocar de novo essa musiquinha. Enquanto as pessoas vão chegando, né, vão se organizando, o Insta vai avisando, né, que estamos aqui. Ok, vamos lá. Mais um pouquinho de música, enquanto eu vou mandando esse aviãozinho para as pessoas queridas. Muito bem. A vida da gente é um nada, é uma gota, mas ao mesmo tempo é o que temos. Perfeito, enviado. Dani, bem-vinda. Dilva, bem-vinda. Gratidão. Essa é minha bandeira, ajudar as pessoas a viverem e não terem a vergonha de ser felizes. Nessa proposta, nessa dinâmica de sermos eternos aprendizes. E é o que somos eternos aprendizes. Mesmo que a gente tenha o desafio de aprender todos os dias, mas a vida é bonita, a vida é linda. E sabe por que ela nos dá desafios? Porque justamente são os desafios que nos impulsionam para frente. É difícil de acreditar, mas toda vez que a gente ganha um elogio, a gente não vai para frente, sabe por quê? Porque a gente se empodera dentro de um processo egocêntrico. A gente incha o nosso ego. E a gente fica nesse processo de vaidade autoalimentando. Então isso não tem desafio, por si só não é desafiador. A gente fica alimentando esse processo egocêntrico. Agora, quando vem um desafio, quando a vida nos desafia, quando vem o que nós chamamos popularmente de problemas, que quem já despertou, quem já entende que tem todo o potencial para ir para a vida, quem já entende o seu lugar de força para a vida, já entende que não existem problemas, mas existem desafios. É nesse processo de desafios de que a gente vai crescendo, a gente vai sendo instigado a ir para frente, a se melhorar, a se desafiar. Bem-vinda, Ana, delícia, bem-vinda, Mari. Olha ali, pessoas maravilhosas que já despertaram, que já estão nesse caminho de autoconhecimento, já fizeram a mentoria comigo, né? Já estão
caminhando, já estão em movimento nesse processo de autoconhecimento. Que gostoso. Elisandra, bem-vinda. Ju, bem-vinda. Que delícia, gente. Gratidão por estarem aqui. Eu vou tentar agora colocar o fone, vamos ver se não para a live, tá? Porque como eu não tô em casa, eu tô em Santa Vitória do Palmar, bem pertinho do Chuí. Tô na casa da minha comadre, amiga. Gratidão, gratidão Karen, gratidão Dona Helena, que sempre nos acolhem todos os anos com muito carinho, pra gente vir passear, usufruir das férias, vir pescar, vir desligar, né? É um lugar gostosíssimo, estamos aqui, então eu vou colocar o fone. Tudo certo, gente? Me escutam bem? Quem tá aí me ouvindo, dá um sinalzinho se tá tudo bem, se consegue me ouvir bem. Ok, isso, tem um tempinho de atraso. Vamos lá, me dá um sinal quem puder. Sim, você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Mari? Ok, me dá um sinalzinho. Sim, Débora, gratidão, isso aí, que bom. Gente, adentrando então no nosso tema, eu quero trazer 4 pontos importantes, tá bom? Olhando para esse tema. É bem comum nós ouvirmos esse tipo de fala, e essa fala apareceu de uma charge do Dani aí. Ele, beijo no nosso periquitinho lá em casa, tô com saudade dele já, meu aluno, gratidão. Essa frase é muito ouvida para pessoas que ainda não despertaram, para pessoas que ainda não entenderam o quanto é importante, o quanto é necessário o processo de autoconhecimento, ok? Mas foi numa charge, numa brincadeira, e justamente nesses filmezinhos do Reels, não sei se era Reels, TikTok, enfim, tanto faz, né? Grata Maria, gratidão Mari, que bom tê-las aqui, olha ali, ó, minhas mentoradas queridas do coração, a Mari, a Maria, a Ana, pessoas que já estão trilhando o processo de autoconhecimento, se libertando muito. Isso aí, sempre em movimento. Essa é a charada, esse é o virar de chave, sempre em movimento. Então, era a princípio um boneco ou uma pessoa vestida de morte, e aí a morte comendo, ela comia, ela bebia água, e aí justamente dizia assim, por que se alimentar bem? Por que beber água saudável? Por que buscar a paz interior? Por que estar bem? Por que buscar um propósito se vamos morrer o mesmo, né? E muitas vezes a gente se pega pensando esses enroscos emocionais, né? Eu não vou fazer movimento nenhum porque total eu vou morrer o mesmo, ok? E tá tudo bem quem pensa assim. 90% da humanidade ainda não despertou para um processo de autoconhecimento. 90% da humanidade ainda está no que nós chamamos de consciência limitada. O que é essa consciência limitada? É a consciência de que eu não nasci com sorte, de que o meu chefe é o culpado, o governo é o culpado, o meu marido é meu inferno, se o meu marido não existisse eu seria a pessoa mais feliz do mundo, em que momento que eu fui pensar em casar, as decisões que eu tomei foram erradas, como é que a gente diz? Eu nasci com o dedo podre, né? Não encontro homem nenhum, né? Tive um, não deu certo, tive outro, sofri abuso emocional, tive outro, eu vivo que nem uma escrava, eu não tenho sorte, eu tenho o dedo podre. No trabalho também não tive sorte, não estudei e não tive sorte. Então, consciência limitada é aquela pessoa que delega aos outros, a qualquer coisa fora dela, a responsabilidade da vida que ela leva, a responsabilidade do estilo de vida e dos acontecimentos do entorno da vida dela. Então, uma doença é mero acaso, total tem que adoecer e todo mundo adoece, tá tudo bem. Uma pessoa que chega na vida, que enrosco, deixa eu tentar me livrar dessa pessoa. Nada tem sentido, nada é conectado, nada tem conexão com ela mesma, tudo é fruto do acaso, e se ela consegue um bom emprego ela teve sorte, se ela ganhou na loteria é sorte, se ela tem um bom marido é sorte, se ela tem ótimos e queridos filhos é sorte, enfim, tudo está dentro desse processo vitimista, desse processo de olhar a vida com vitimismo, que é ou tudo sorte ou tudo azar. Ou seja, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a minha vida, ok? Esse é o estágio de consciência limitada. E não te preocupe, 90% da humanidade está nesse processo.
Eu acredito que você está aqui, se você está aqui é porque você não está mais nesse processo. Porque se você está aqui numa segunda de noite, é porque você tem sede de autoconhecimento. É porque você já está num movimento de busca de entendimento para as coisas que acontecem com você, sejam elas fora de você ou dentro de você. Ok? E aí vem a terapia para te dar luz, para te trazer luz para esse entendimento. Como é que pode clarear ainda mais a tua vida? Como é que pode clarear ainda mais o teu entendimento em relação às coisas que acontecem com você? E não só as que acontecem, mas como é que você pode se movimentar para que as coisas que você deseja possam acontecer com você. É muito mais amplo. E aí a gente passa por um estado de consciência, tá? Que se chama em expansão. Então, um estado de consciência expandida. Quando você começa, quando nós começamos a nos abrir para novas verdades, do tipo, eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Isa, tu tá me dizendo que eu sou culpada por aquele acidente, que eu sou culpada por esse câncer. Não se trata de culpa, porque culpa é um veneno da alma. Culpa é um atrelamento que a gente só se enrosca, ok? Não tem benefício nenhum a culpa. Se trata da autorresponsabilidade. Quando acreditamos nesse comando de que eu sou autorresponsável, ou seja, eu sou responsável por tudo que acontece comigo, num primeiro momento nos assusta. E eu te digo isso porque eu já passei por esse processo. Então, no primeiro momento assusta. Por quê? Meu Deus do céu, se eu sou responsável por tudo que acontece comigo, o que eu tô trazendo para minha vida que é nhaca, que é ronha, que é encrenca, que é negativo? Por que isso está acontecendo comigo? Então, é todo um startup, uma expansão de despertar. Justamente esse é o termo, esse é o caminho. Por que despertar? Porque eu vou ter sede de descobrir por que isso está acontecendo na minha vida. Por que eu estou atraindo isso para a minha vida? De onde vem esse processo de atração? E é mais libertador ainda, porque num segundo estágio desse processo de expansão de consciência, eu não só vou descobrir por que eu estou atraindo isso para minha vida, como é que eu posso atrair para minha vida aquilo que eu desejo, como é que eu posso criar, moldar, plasmar, né, uma vida que eu desejo ter, ou a vida que eu sou merecedora, ou mais profundamente ainda, a vida que eu vim para ser. Porque é essa vida, é esse estilo de vida que acerena a minha alma, que me traz paz na alma. Portanto, é nato em nós esse desejo da felicidade, esse desejo da realização pessoal, do propósito. De fato, não estamos aqui a passeio. Por isso, uma pessoa que pensa, para que tudo isso se a gente vai morrer mesmo? É uma pessoa que ainda não entendeu. Na verdade, ela se desconectou. Ela se desconectou, porque toda pessoa vem, nós seres humanos, a gente tem alma infinita. A gente vem nesse processo humano da humanidade, a gente vem para fazer uma experiência de humanidade. E a gente vem aqui para o planeta, a gente nasce aqui no planeta e a gente sabe que um dia vai partir, porque nós somos passageiros aqui. A nossa alma é infinita, a nossa alma é imortal. E nós viemos com essa sabedoria, nós viemos com esse entendimento. Só que com o passar do tempo, dependendo das relações que temos, dependendo dos valores que nos são passados, dependendo da experiência de família, de pai e mãe, de alicerce que temos, esse processo é interrompido em nós. Se a gente está num ambiente muito hostil, muito desequilibrado, emocionalmente não atendido, as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais não são atendidas, de repente ambientes fruto de desentendimentos, de baixa espiritualidade até, a gente não consegue se manter conectado a essa verdade, de que nós não viemos aqui a passeio, que nós viemos com uma missão. E a missão principal nossa é evoluirmos, é a gente se melhorar. Por isso, nós vivermos uma experiência humana, uma alma imortal, uma alma divina, ok? A nossa alma é divina, nós viemos da centelha divina, nós viemos da fonte criadora, dê você o nome que você deseja, Deus, sabedoria infinita, fonte criadora,
inteligência infinita, universo, não importa o nome é algo que nós humanos precisamos, a linguagem, o poder da linguagem, mas com toda certeza essa força, a sabedoria infinita, ela não se enquadra em qualquer linguagem que a gente possa estar usando de forma humana, porque a linguagem sempre é limitada. Então, nós viemos de lá para fazer uma experiência humana, então nós viemos com uma alma divina num corpo humano, para fazer essa experiência, a experiência de sermos humanos, a experiência da humanidade. E o que é a experiência da humanidade? A experiência da humanidade é nos permitirmos errar. O ser humano erra, o ser humano se equivoca, o ser humano precisa tentar para perceber, não é isso. Tenta de novo, não é isso. Tenta de novo, ok, encontrei a paz aqui. Aí vem outro elemento, relacional, por exemplo. Tenta num relacionamento, não sinto paz aqui. Tenta num outro relacionamento, também não sinto paz. Tenta num outro relacionamento, sinto paz aqui. Experiência de pai e mãe, o que te tirou a paz? Experiências que de repente você veio com uma expectativa, você tinha uma expectativa em relação a pai e mãe e certas experiências vividas de fato ou que o seu inconsciente interpretou, ok? São experiências que ficam memórias negativas, são experiências traumáticas, experiências que te tiraram a paz. E aí a gente vai vivendo, em alguns momentos a gente se percebe nessa sede de buscar a paz. Em alguns momentos ou algumas vidas, algumas pessoas se desconectam dessa sede profunda de encontrar a paz. E nós vamos entender aqui por quê e o que nós podemos fazer para se reconectar de novo com esse processo de paz, com esse processo de conexão de onde nós viemos, com a fonte criadora, porque é essa conexão que nos dá sentido para estar aqui. É essa conexão que nos dá sentido para a gente se alimentar bem, que nos dá sentido para a gente beber água e água de boa qualidade, que nos dá sentido para a gente fazer movimentos para buscar essa paz, para encontrar essa paz. Nos dá sentido para a gente entrar em movimento para encontrar o nosso propósito, porque senão nós somos humanos num processo humano, como se o oposto da vida fosse a morte. É um filósofo, Patrick, o nome dele não é Patrick, o sobrenome é Patrick, não lembro agora. Enfim, ele diz que o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o nascimento. Por quê? Porque é nessa experiência humana que a gente nasce, cresce, se desenvolve na medida do possível, uns mais, outros menos, e aí a gente tem a experiência da morte, tá? Então, no processo do nascer, lá na ponta é a morte, o oposto do nascer é a morte e não o oposto da vida, porque a vida nós temos sempre, a vida nós somos seres ilimitados, a nossa alma é imortal, nós somos seres imortais pela nossa natureza de alma, o nosso corpo que é emprestado. Como esse corpo é emprestado, acho que você aprendeu de papai e mamãe, né? Tudo que é emprestado nós temos que cuidar mais do que aquilo que é nosso, né? Você aprendeu isso de papai e mamãe? Isa, bem-vinda, Sônia. Você aprendeu isso, Sônia? Ivânia, gratidão. Ivana, minha mentora do coração. Você também aprendeu isso com papai e mamãe? Sim. Tiane, terapeuta. Tiane, terapeuta. Bem-vinda, querida, gratidão. Ivanilde, gratidão, que delícia. Você também aprendeu isso com papai e mamãe? De que tudo que não é nosso, nós precisamos honrar e cuidar, porque um dia vamos ter que devolver. E o nosso corpo, o nosso campo físico, também é um processo de devolução em algum momento. Claro que não, Sônia, não aprendeu isso, Sônia. Então vamos lá, vamos construir agora, ok? Tudo certo. A Sônia me deu um elemento muito importante, Sônia, gratidão, que é justamente esse atrelamento, esse né? Esse atrelamento com o que tivemos então na infância. Nós viemos com uma missão, só que lá na infância, a nossa experiência de pai e mãe nem sempre condisse com aquilo que de fato a nossa alma teria desejo.
a nossa alma teria interesse. Por quê? De novo, o processo de humanidade. Assim como eu vim fazer uma experiência humana, os meus pais também vieram fazer uma experiência humana. Os pais de vocês também vieram fazer uma experiência humana. E nem sempre eles foram assertivos. O desejo de acertar muito provavelmente existia, tá? O desejo de acertar muito provavelmente existia. Por quê? Eu faço você pensar. Isso na terapia a gente faz muito e precisa estar fazendo, porque é esse caminho, o caminho de expansão de consciência, tá? O caminho da abertura da alma, do entendimento da consciência para a gente passar para um novo nível. É isso que acontece na mentoria. É isso que acontece na minha mentoria. Esse caminho de expansão de consciência e de entendimento com muita clareza, com muita serenidade e com muito amor, com muita verdade, ok? De que entendemos que tudo o que acontece conosco aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Nós tivemos na nossa vida exatamente aquilo que nós precisávamos. Por quê? Porque antes de nós virmos, é como se a gente chegasse para o Criador, para a fonte criadora com um projeto e dissesse, olha, eu quero voltar com esse projeto, eu quero voltar com essa proposta de eu me melhorar, de eu evoluir. Porque lá atrás, em outros momentos da existência, eu deixei encrencas. Eu não evoluí o quanto eu poderia ter evoluído, ou eu evoluí, mas também eu deixei problemas. E tá tudo bem, porque justamente esse é o caminho do ser humano, a evolução. E aí a gente vem com as ferramentas necessárias para evoluir esse projeto, digamos assim, que eu mostrei e que foi aprovado pelo meu mental superior, pelo guia, pelos meus mestres, pela fonte criadora. Então eu vim com essas determinadas ferramentas. Para eu cumprir esse projeto, eu preciso adquirir certas habilidades, certos entendimentos, tanto no campo de conhecimento, no campo mental, né, de conhecimento, quanto no campo emocional, espiritual, energético e físico, nos nossos 5 campos. E aí, lá, com a fonte criadora, com o meu mental superior, eu escolho os meus pais. Que pais que eu escolho? Os pais que têm justamente aquilo que eu preciso para desenvolver as habilidades e o entendimento para cumprir o meu projeto. Esse olhar é o olhar da espiritualidade sistêmica. É um olhar muito libertador. Quando eu falo espiritualidade, gente, não tem nada a ver com religião, tá? A religião tem o seu propósito no mundo. Vocês sabem, quem me segue sabe que eu fui freira até os 30 anos. Eu saí do convento aos 30 anos, fiz votos simples, votos perpétuos. Eu não estou negando essa caminhada das igrejas, eu não estou negando esse olhar das igrejas. Só que cada igreja tem o seu olhar, tem a sua exegese bíblica, tem o seu entendimento em relação às escrituras e tá tudo bem. Cada um cumpre o seu propósito no mundo. Ok? Esse olhar que eu estou trazendo para você é um olhar da espiritualidade sistêmica, é muito mais amplo. E não vamos adentrar no quesito por que as religiões não mostram esse olhar para as pessoas. Não vamos estar entrando nesse quesito, tá tudo bem. Cada um com seu lugar no mundo, ok? Tá tudo certo. Bom, você acreditando nesse olhar, você já consegue desmistificar a sua expectativa em relação aos seus pais, tá bom? Mas eu preciso estar trazendo esse elemento, o seu modelo mental, o seu modelo de mundo, o seu jeito de olhar a vida, né? O jeito que você internalizou se a vida é fácil, se a vida é difícil, se relacionamento com homens é bom ou não é, o seu relacionamento com o dinheiro, se é fácil, se é difícil, se o dinheiro é abençoado, se o dinheiro é sujo, o seu relacionamento com o trabalho, se é uma cruz o trabalho, se é uma bênção, se é libertação, o seu relacionamento com as suas escolhas, se você pode, se você tem a liberdade, se você se sente livre de escolher, de tentar, se não dá certo, tenta outra coisa, ou se você foi moldado, se você foi conduzido a ferro e fogo, você tem certeza que é isso que você quer? Olha, depois não vai desistir, pelo amor de Deus, é isso para a vida toda, e então esse atrelamento, engessamento de que você não podia errar, Deus o livre você errar, e às vezes que você errou, você foi julgado, você foi inclusive excluída do sistema familiar, isso te gerou dor,
Isso te gerou marcas emocionais profundas, isso te gerou conflitos, isso moldou as tuas crenças, e isso fez com que também gerasse julgamento em relação aos nossos pais, em relação aos teus pais. O que faz a terapia agora e por que a terapia está no mundo? Por que a Isa está no mundo? Por que os anjos de plantão estão no mundo? Para ajudar você, primeiro, a entender que os pais que você teve eram os pais que você precisava. E nem sempre a gente consegue entender assistindo todos os processos. Por quê? Porque a gente não tem como imaginar como seríamos se os nossos pais tivessem sido diferentes ou se os nossos pais não tivessem sido esses pais. A gente não tem como imaginar como é que seríamos. O que nós sabemos, o que a verdade sistêmica nos traz, da espiritualidade sistêmica, é que nós tivemos exatamente os pais que nós precisávamos para esse processo evolutivo, com essas crenças, com esse entendimento, com esse jeito deles de olhar o mundo, ok? Só que isso não necessariamente precisa nos estagnar, isso não necessariamente precisa fazer a gente travar. Por quê? Porque lá nós fomos crianças, nós éramos crianças, nós tivemos um modelo mental e um modelo de mundo que foi nos introjetado. Só que agora nós somos adultos. Agora você pode tomar o comando e as rédeas da sua vida. Agora você pode fazer as escolhas assertivas ou continuar fazendo escolhas erradas ou equivocadas porque você está lá no passado, culpando aqueles que não têm mais poder sobre você. Você está lá atrás, gastando toda a sua energia olhando para trás, e aí o que acontece com você? Você não tem força, você perdeu força, você não está no seu papel, no seu lugar de força, para você ser assertivo, assertiva agora, para você tocar a sua vida daqui para frente e você poder fazer escolhas mais assertivas agora. Isa, como é que eu faço isso? Tendo um mentor, uma mentora que te ajuda a enxergar no olhar sistêmico com muita facilidade, com conversas, com as cartas sistêmicas, com a mesa sistêmica. A gente consegue entender onde é que está esse bloqueio. Por que você não consegue ir para a vida em relação aos seus relacionamentos? Por que você está bloqueado na sua vida em relação ao seu financeiro, por exemplo? Por que você sente aquele vazio interior e você não consegue encontrar o seu propósito? Por que você não consegue encontrar um trabalho que te faça feliz? Por que você se sente o tempo todo no lugar errado, na hora errada? Por que você se sente inadequada, inadequado? Por que você não se sente capaz? Por que você não se sente merecedora, merecedor de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida feliz? Tudo isso a gente consegue olhar para a sua história, olhar para o seu modelo mental, olhar para as figuras de pai e mãe que você introjetou dentro de você. Nem sempre se refere ao que de fato eles são, até porque o que de fato eles são nem eles sabem. O que de fato você é nem você sabe. Sabe por quê? Porque a gente lida com 10, 8% da nossa vida consciente e os outros 90% são inconscientes. Então, se você acredita que você sabe porque você escolheu esse parceiro, um grande equívoco. Muito provavelmente as escolhas foram baseadas em processos inconscientes de relacionamento de pai e mãe, essa experiência de relacionamento de pai e mãe. E aí esse olhar sistêmico da vida, ele é bem claro quando nos diz que o jeito que nós vivemos hoje com nossos parceiros, o jeito que nós nos relacionamos com os colegas de trabalho, o jeito que nós nos relacionamos com o dinheiro, o jeito que nós nos fortalecemos para olhar para a vida com poder, o jeito que eu introjetei dentro de mim que eu sou merecedora, que eu sou poderosa, que eu consigo chegar onde eu quero, que eu não preciso do apoio das outras pessoas, que eu não preciso ser aprovada por ninguém agora na vida adulta, que eu não preciso bengalas emocionais, que eu não preciso de elogios e o tempo todo alguém me dando gás, me dando força para eu dar um passo para frente porque eu sou dependente emocional. O jeito que eu estou moldada em relação à vida é exatamente o mesmo jeito das imagens, da figura mental que eu tenho de pai e mãe. Porque foram eles lá na infância que me deram esse poder, que conseguiram me empoderar para a vida, que conseguiram introjetar em mim o meu lugar de força e o meu lugar de fraqueza,
Ou então, que por conta das experiências que eu vivi com o meu pai ou a minha mãe, eu fui muito podada, eu fui muito castrada, eu não podia fazer escolhas, eu não podia errar, eu fui muito julgada e por isso hoje eu tenho que ser perfeita, assertiva, eu tenho medo de errar e portanto eu não dou um passo se eu não tenho certeza absoluta que vai dar certo. Relacionamentos, pode estar maior nhaca meu casamento, mas eu não faço um movimento porque vai que piora. Vai que se eu mexo alguma coisinha ele não gosta e ele vai embora, ou a gente briga, ou o relacionamento fica pior. Vai que eu deixo dele e eu atraio um outro pior ainda, né? Então, todos esses processos de enrosco emocional, o olhar sistêmico, ele nos traz com muita leveza, com muita verdade e com muita determinação, que é extremamente, desculpe a redundância, mas é extremamente determinante o olhar, a experiência, a figura, o modelo mental, o programa que eu tenho dentro de mim vivenciado em relação ao meu pai e à minha mãe, em relação às experiências familiares do primeiro núcleo sistêmico que foi a família. E mais ainda, gente, não só em relação aos meus pais, mas em relação à experiência que eu tive no ventre materno. E digo mais para você, pasma, fique pasma, em relação aos nossos ancestrais, sobretudo primeira, segunda, terceira geração, nossos avós, bisavós e tartaravós, mas também com resquícios até a 7ª geração. Então, nós, por esse olhar sistêmico, nós somos 50% mãe e 50% pai, ok? Só que lá no 50% mãe, né? Quanto por cento de avós, quanto por cento de bisavós, quanto por cento de tartaravós tem a minha mãe, tem a mim. Lá, na minha conexão com meu pai, 50% pai, só que quanto por cento desses 50 é avós, bisavós, tartaravós. Ou seja, eu sou um mistério gigante, eu sou uma complexidade gigante. O ser humano é uma complexidade gigante que se a gente não entra em movimento para começar a sair dessa consciência limitada, de que a gente culpa os outros, então a gente é um mero boneco, na força, nas mãos, na determinação, no olhar, no desejo dos outros ou do próprio Deus, porque daí se eu não me percebo, essa sabedoria infinita, essa centelha divina conectada à sabedoria infinita, e mais, se eu não me percebo um ser humano, mas recebendo a vida da fonte criadora e com livre arbítrio, eu também caio nesse enrosco de que se Deus quiser, Deus quis assim, então quando me convém, sou eu que quero. Quando não me convém, ou então quando eu fiz uma escolha errada, e aí vem a consciência limitada. Quando eu fiz uma consciência, quando aconteceu alguma coisa comigo que eu quero justificar, eu acho um culpado, né? Hoje estávamos conversando aqui em casa, foi fulano que me passou a gripe, foi ciclano que me passou o Covid. Como tá na moda esse processo, esse enrosco emocional de nós acharmos culpados. Essa ideia, essa conversa é de quem tem uma consciência extremamente limitada. Ou seja, eu dou todo o poder para os outros, para os vírus, para o tempo. Então, se um dia tá chuvoso, né? Quem já não viu essa? Bom dia, que bom dia com esse tempo terrível. Pensa que consciência limitada. Então, porque o tempo está chuvoso, eu não vou ser feliz, eu vou me impedir de ser feliz. Mas eu não posso me conectar também com a bênção da chuva? Eu não posso me conectar também com essa necessidade da introspecção, com essa necessidade da caverna, com essa necessidade do silêncio, para eu ir entrando na minha alma, para eu ir me descobrindo, para eu ir bebendo desse processo de autoconhecimento e de entendimento de mim mesma, da minha vida. Então, tudo que acontece ao meu redor são os responsáveis por eu estar mais feliz ou menos feliz. Cara, que vida
conectada à morte. Esse olhar, sim, é um olhar de que se entende para que se alimentar bem, para que beber água, para que fazer escolhas assertivas, para que ter paz interior se eu vou morrer eu mesmo. Ou seja, é um olhar extremamente de finitude. E aí, muito provavelmente, uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que vai estar muito, muito ancorada no vazio existencial, na falta de sentido para as coisas. E sim, culpando, obviamente, os outros, os acontecimentos, os eventos aleatórios vão ser os culpados por o que acontece nessa vidinha. E, sobretudo, se eu não acho outros culpados, eu culpo Deus, né? E aí aquela coisa, se Deus quiser, se assim Deus quiser. E aí nada contra esse processo de nos atrelarmos à fonte criadora. Só que Deus quer aquilo que está na minha alma. Grave isso. Deus sempre vai querer aquilo que está na minha alma. Por quê? Porque Ele me deu de antemão aquilo que eu necessito para querer e para entrar em movimento para buscar e para conquistar aquilo que eu quero, que se chama o livre-arbítrio. A nossa lei maior, a nossa lei potencializada, o livre-arbítrio. Como é que eu posso, Isa, então, entrar nesse processo, executar, assumir de fato 100% o meu livre-arbítrio e fazer minha vida acontecer e sair desses enroscos emocionais, sair desses medos, sair dessa procrastinação, sair dessas crenças limitantes que me matam, que me aprisionam, que me travam? Que eu tô há 5 anos, 8 anos, 10 anos vivendo a mesma vida, mesmo reclamando desses processos, mesmo reclamando dessas pessoas, mesmo reclamando do meu trabalho, mesmo reclamando da minha casa, mesmo reclamando do que eu ganho, do que eu ganho financeiramente, mesmo reclamando do meu parceiro, mesmo reclamando da minha mãe, do meu pai, eu tô ali. No mesmo estilo de vida, na mesma vida medíocre, na mesma vida morna, na mesma vida média, e eu não faço um movimento para sair desse processo e para conquistar uma nova vida. E aí, de novo, eu preciso te dizer, com muito amor, com muito respeito, que é o que eu tenho por cada história que chega até mim, por cada história que se conecta comigo, porque é isso, quem vem a mim não é porque eu estou aqui na internet captando, angariando clientes. Quem vem a mim é porque se conecta comigo, é uma conexão de alma. Quem vem a mim é porque entende que a minha história, o meu entendimento, o movimento que eu fiz pode ajudar você. É porque as ferramentas que tenho da terapia, o estudo que tenho, o entendimento que a vida foi me dando, as pessoas que a vida foi me trazendo e eu fui estudando e fui entendendo mais de desenvolvimento humano, de enroscos emocionais, de vida travada, de dores emocionais, é porque essa pessoa entende que eu posso ajudá-la. Eu não salvo ninguém. Eu não tenho uma varinha de condão e chega e você faz uma sessão e você está totalmente liberta, até porque nem eu, nem você e nem ninguém conseguiria fazer isso. E se alguém te promete isso nas redes sociais, não entra nessa furada. Por quê? Eu acabei de falar sobre estado de consciência. Como é que se muda um estado de consciência? Com pequenas pitadas, com doses homeopáticas de verdades sobre a sua vida, sobre o seu passado, sobre a sua relação com os seus pais, distorcida, mal entendida, dores emocionais que você viveu, feridas emocionais que você tem ali dentro de você que de repente estão ainda sangrando, estão ainda ferindo você. E essas dores emocionais precisam ser olhadas com muito respeito, com muita amorosidade, com muita maturidade, para que o cliente chegue ao entendimento de que o jeito que estava vendo por um ângulo extremamente negativo, por um ângulo errado, se é que a gente pode dizer errado, porque nada está errado, não existe erro. É outra verdade da terapia sistêmica, não existe erro. Tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, precisava acontecer. Por quê? Porque se você é criatura da fonte criadora, você tem um amor profundo olhando por você, zelando por você.
E mais do que isso, pelo olhar quântico, nós somos um ímã gigante, né? Nós somos uma força gigante de energia que ou atrai ou então repele, ok? Ou afasta ou atrai, dependendo do grau de energia. Então, dentro desse processo do livre-arbítrio, sou eu que atraio tudo para minha vida ou sou eu que afasto tudo para minha vida? Porque de repente chega até mim, até o meu campo vibracional, chega, de repente eu sonho com a prosperidade. Não, eu sonho com um parceiro maravilhoso, querido, respeitoso, educado, que a gente tem ideias semelhantes, que a gente se conecta no amor, na verdade, na espiritualidade, no processo de autoconhecimento. Eu sonho com tudo isso como um parceiro. E de repente eu atraio um ogro, um trator, um gigante, que ele não tem jeito para nada, que ele é um ogro, ele é estúpido, ele é imbecil, ele não tem amorosidade, ele não tem afeto, ele não tem nem sequer espiritualidade. Por algum motivo, e o motivo é bem simples de detectar, que dentro do processo terapêutico a gente detecta, mas com muito cuidado, com muita amorosidade, com muita leveza para não ferir mais ainda, a gente acabou, porque a gente acabou atraindo esse ogro, sabendo que eu desejava tanto, ou mentalmente, a minha mente, o meu processo mental de conhecimento, desejava uma pessoa assim, assim, assim. E eu acabei, de fato, emocionalmente, atraindo uma pessoa assim, assim, assim. Então, na física quântica, e aí o processo terapêutico também está muito atrelado à física quântica, está muito atrelado às leis sistêmicas, está muito atrelado ao nosso processo emocional, está muito atrelado à medicina germânica, à medicina chinesa, sabedorias milenares que vão construindo todo esse mapa que é a complexidade do ser humano. E toda essa formação, todas essas ferramentas, se assim a gente pode dizer, mas todo esse olhar sistêmico o terapeuta tem. Por isso que, tendo um mentor terapeuta que te ajuda a caminhar nesse processo de expansão de consciência, que te toma pela mão e que te faz o caminho leve, fácil, ele faz com que você acelere esse processo de autoconhecimento e de libertação emocional. Coisa que, de repente, na vida, você sozinha, assistindo lives, assistindo programas, com certeza ajuda muito. Porém, é um processo de pequenas gotinhas, pequenas doses homeopáticas que vão mexendo a sua consciência, vão expandindo a sua consciência lentamente para, de repente, daqui, sei lá, algum período bastante longo, você chegar a essa cocriação, a esse modelo de cocriação daquilo que você tanto deseja. Se você aceita, se você abraça, se você sente o chamado, se você se sente preparada, porque é só essas pessoas que eu quero e que eu aceito que cheguem até mim e que façam mentoria comigo. As pessoas que se sentem preparadas, as pessoas que entram nesse processo de movimento e as pessoas que se comprometem com elas mesmas. As pessoas que de fato dizem sim, eu quero passar para um próximo nível da minha expansão de consciência. Eu quero passar para um próximo nível do entendimento da minha vida. Eu quero passar para esse nível de entender por que eu estou atraindo essa nhaca para minha vida e, de fato, o passo a passo, por isso que a minha mentoria se chama Ponte, o passo a passo de como eu consigo chegar a um modelo mental que me traz uma cocriação de vida do jeito que eu sonho, do jeito que eu vim para ser, dentro do meu propósito, um modelo de vida que me traz paz interior, um modelo de vida que eu me sinto 100% aqui dentro, que eu me sinto inteira aqui dentro, que eu me sinto no lugar de força para ir para a vida, que eu não preciso ser empoderada pelo marido, pelos pais, pelo meu chefe, que eu não preciso ter o apoio do meu chefe, porque se eu tenho uma crítica, a minha casa cai e a minha vida se torna uma merda aquela semana, aquele mês e aquele ano, porque eu recebi uma crítica. Então, esses enroscos emocionais que me derrubam o tempo todo.
Essa pessoa que chega até mim para trilhar esse caminho de mentoria com a Isa, mentoria à ponte, é uma pessoa que está nesse estágio de entendimento. Ela tem uma sede de que, de fato, ela quer sair da sua mente, da sua consciência limitada de que culpa os outros o tempo todo e ela quer efetivamente tomar a sua vida na mão, efetivamente tomar as rédeas da sua mão. Como eu mostrei hoje no story ali, vai ver quem não viu, aquele barco afundando aqui no canal de Santa Vitória do Palmar. Um barco cheio d'água, né? Não sei se tá furado, se não tá, mas enfim, um barco extremamente sem propósito, um barco afundando, perdendo o seu sentido para a vida. E justamente foi a chamada. Você se sente assim, afundando? Você se sente morna, na inércia, sem propósito, sem entender qual o motivo de você estar aqui, achando que tanto faz comer bem, tomar água, que diferença faz, vamos morrer o mesmo? É nessa vibração que você está vibrando? É esse estilo de vida que você vai estar atraindo. Acontecimentos, pessoas, experiências, pensamentos e sentimentos de escassez, de morte, de tristeza, de raiva, de rancor, de dores. Você vai estar olhando para suas dores do passado e aumentando, agigantando essas dores. Você não está no seu lugar de força. Você está no seu lugar de fraqueza, onde essas dores do passado, essas experiências, essas feridas do passado ainda estão dentro de você sangrando. E aí você não tem força, você não tem olhar para frente, para olhar para a vida, para cocriar, para projetar, para se lançar em algum projeto destemida, para você ser a sua melhor versão. E tudo bem se errar, porque eu estou nesse plano para errar e acertar. Eu estou nesse plano para tentar. E se eu não tento, eu vou continuar 10 anos, 20 anos, 30 anos, até eu partir para outra, eu vou continuar exatamente nesse ponto, estagnada, vibrando nessa vibração de medo e de escassez. Então, querida, amada, querido, você que está aqui, você que está acompanhando essa live, ou então o vídeo depois, se você se sente chamada, se sente chamado a passar, a dar esse próximo passo, a passar para um próximo nível de vida, uma vida que te reconecta com aquilo que você veio para ser, uma vida que traz sentido para a tua existência, uma vida que te traz paz, uma vida que te traz entendimento do teu propósito. E aí eu quero te trazer outra coisa, outro elemento que é gigante, depois que a gente descobre isso. Todo esse processo, nossa, Isa, parece difícil, não, eu vou ficar aqui. Muito pelo contrário. Eu quero te trazer um outro código, uma outra charada, um outro virar de chave, que se você entende isso, agora mesmo, depois dessa live, você vai me mandar eu quero para conversar comigo, para entrar na próxima turma de mentoria, que vai começar dia 16 de agosto. E tá aqui, presta atenção, presta muita atenção nesse código, nesse virar de chave, nesse segredo que eu vou estar te dando. Essa vida que é possível depois de você começar ou expandir mais o seu caminho de autoconhecimento, porque se você está aqui, você já começou, você já entrou em movimento, você já tem essa sede. Então eu não posso trazer para você nessa live esse entendimento que você vai começar. Você já está no movimento, mas de repente o fato de você sentir aquela sede, de você sentir aquele desejo de passar por um próximo nível, de acelerar ainda mais para você ali na frente, não muito tempo, daqui a alguns meses, de repente um ano, você está co-criando a realidade dos seus sonhos, aquilo que você tanto deseja, aquilo que você projetava na sua mente e você não entendia porque de fato isso não acontecia, você não entendia porque de fato o seu emocional não estava conectado a essa vida, você não tinha força, você não tinha gás para executar esse processo dos seus sonhos. Ali adiante, essa caminhada que é a ponte, que é a mentoria, a ponte, vai ser muito leve. Por quê? Porque aquilo que é seu é leve. Esse é o virar de chave. Aquilo que é seu é leve. Aquilo que é pesado que está na tua vida, que dói, que te incomoda, é porque não é teu. É porque tu tá carregando uma mochila com coisas dentro que não são tuas, com crenças limitantes que te colocaram no teu modelo mental, no teu modelo de mundo, com crenças,
com dores emocionais, com julgamentos e auto-julgamentos que te colocaram. Vai saber quantas vezes na sua infância, que burro que tu é, você ouviu isso e te rebaixou ainda mais. Viu, não falei, como tu é besta, tu não vai ser ninguém na vida, vai morrer de fome. Essas falas de desconstrução daquilo que você veio para ser. Essas falas de desvalor, de desamor, de não merecimento. É o que você tem aí dentro de você. Isso não é julgamento das pessoas que colocaram isso. Elas também tinham isso. Elas também tiveram isso. E nesse olhar sistêmico, de repente, com toda certeza, eu digo de repente para ser leve, né? Mas com toda certeza você veio também para resgatar, para limpar, para ressignificar essas memórias, essas experiências da sua ancestralidade, que não teve essa chance de se melhorar. E de repente você veio com essa missão, você assumiu essa missão. Se você tem essa sede na sua alma, essa sede de entendimento, essa sede de clareza de quem você é, essa sede de autoconhecimento para você se conhecer cada vez mais, para você nutrir a paz da alma, essa sede de você se libertar daquelas experiências que te tiraram a paz da alma, muito provavelmente você veio com essa missão. E quando você faz um movimento de libertação, quando você faz um movimento, por exemplo, como esse, de entrar na mentoria da Isa, de investir no seu processo de autoconhecimento, porque tem isso, a gente investe no carro, a gente investe na casa, a gente investe nos tijolos, a gente investe na roupa, a gente investe na festa, a gente investe por tudo. O autoconhecimento tem que ser de graça. É outra crença limitante. É outra crença limitante, que vem contra a lei do dar e do receber. Por quê? Porque você só vai receber aquilo que você deseja, que você busca, se você der. O universo te dá na mesma ordem, na mesma dinâmica, no mesmo percentual que você dá para o universo. E aí nós temos uma energia, que é a energia de troca, que é a energia do dinheiro. Então, não necessariamente dar tempo, não necessariamente ajudar os outros. Tem clientes que vêm até mim, ou pessoas, enfim, que vêm conversar comigo, Isa, mas eu sou tão boa, eu ajudo os outros, eu estou sempre me doando. Esse é o teu problema. Você não está no seu lugar de força. E muitas vezes você se doa para os outros porque você quer se atrelar o momento que você precisa. Eles vão estar te retribuindo. Então, é uma forma de alienação, ok? A gente se mantém alienado, mas e quem disse que o outro quer a tua ajuda? Porque dentro das leis sistêmicas, dentro desse processo de mentoria, você entende que você só pode dispor da sua força para ajudar o outro quando ele quer, porque senão você joga fora uma energia toda. Né? Eu vou estar trazendo aqui um exemplo. Eu pego um copo d'água e eu dou para minha filha, mas ela não quer água. O que vai acontecer com essa água? Ou eu tomo, ou eu jogo fora. Então, eu perco essa energia. Eu gasto uma energia à toa, até porque energeticamente não tem como voltar essa energia para mim. A água eu até consigo beber, né? Ela volta para mim, de alguma forma. Mas a energia não, a energia depois que ela sai, ela está a serviço do universo. E quantas vezes, então, essa energia, ela é desperdiçada? Por quê? Porque a gente gasta tanto tempo querendo mudar meu pai, querendo mudar minha mãe, porque o meu jeito de ver eles estão errados, querendo mudar o meu irmão, querendo mudar o meu chefe, querendo mudar os meus alunos. Mas e quem disse que eles querem mudar? Quem disse que eles estão nesse processo de expansão de consciência, de entendimento que se eles mudarem nesse ponto, eles podem ter uma vida mais leve e mais feliz? Quem disse que a tua verdade é a verdade deles? Até porque a lei do livre-arbítrio, ela vale para você, ela vale para mim. Então, a lei do livre-arbítrio, ela vale para todos. O que é a lei do livre-arbítrio? Se você acredita que isso é uma verdade para você, ela pode não ser uma verdade para mim.
E tá tudo bem, porque eu sou livre de pensar e de dizer o que eu acredito e você é livre de pensar e dizer o que você acredita. Então, é um dos elementos que a gente quebra, que a gente para de usar essa energia, que a gente dissemina essa energia, que a gente encaminha essa energia para o lugar de força, é essa. Eu quero tanto mudar os meus pais. Dentro de um processo de julgamento, quando eu julgo meus pais, que eles não foram assertivos, que eles não fizeram bem, olha o que eles me deram, olha o que eles fizeram comigo, né? Nesse olhar de julgador, nesse olhar inclusive sistêmico de eu ser maior do que eles, porque eu vim depois deles e eu não tenho esse direito de ser maior, eles vieram antes, então eles me deram aquilo que eles tinham como verdade. E aí o que acontece com a gente? A gente se põe julgador, a gente se põe maior, a gente se põe acima deles, a gente quer tirar a posição deles de pais, porque daí a gente quer mandar neles e dizer para eles a verdade que eles deviam ter feito com a gente. E dentro desse atrelamento todo, a gente tem uma expectativa de que eles deveriam ter sido assim conosco. Mas e quem disse? Dentro do livre-arbítrio, eu sou livre para ser aquilo que eu acredito que é a melhor forma de ser. Eles também são livres e foram livres para ser aquilo que eles acreditam que é a melhor forma deles serem. Esses dias conversando com uma mamãe extremamente angustiada porque ela adotou e ela disse: Isa do céu, eu não posso errar com os meus filhos. Quem disse que você não pode errar? Onde é que está escrito que o ser humano não pode errar? Está escrito na fala das pessoas ignorantes, nesses 90% da humanidade, que não trilhou um caminho de autoconhecimento, que não expandiu a sua consciência. Então a gente vai batendo sempre na mesma tecla. Você não pode errar. Deus o livre você errar. Deus o livre você casar e depois se separar. É isso mesmo que você quer fazer da faculdade? Deus o livre você estuda tudo isso e depois percebe que não é isso. Mas e quem disse que eu não posso errar se eu estou num processo de humanização? Eu estou num processo de humanidade, eu não estou num processo angelical. Eu não sou ainda anjo. Eu sou centelha divina, mas de lá de onde eu vim, aqui onde eu estou agora, eu estou num processo de humanidade. Então, um dos virar de chave que foi importantíssimo para mim é quando eu aceitei essa verdade. Claro que eu posso errar. Meu filho, você pode errar quantas vezes você acreditar que a sua escolha não está alimentando a tua alma. E ninguém erra porque quer. E aí essa mamãe teve esse entendimento e ela disse: Isa, então os teus filhos provavelmente vão ficar com marcas emocionais? Provavelmente. Porque, primeiro, se eles vieram nesse plano, eu como mãe, é porque eles precisam daquilo que eu tenho para dar. E a Isa, a mamãe Isa já entendeu que o filho precisa de nãos. Ele precisa de sims, ele precisa de empoderamento, né? Nesse momento da vida. A Raquel é mais pequenininha, tem 6, o Dani já passou um pouco desse processo, ele já tem 15, então ele já está bastante abastecido dentro dele, do seu emocional. Vamos ver como é que ele se moldou, né? Como é que ele permitiu que esse programa se instaurasse dentro dele, né? Vamos observar na vida, nas escolhas que ele faz. A Raquel está mais propensa a esse programa que eu e o Ed temos para dar, essa verdade que nós acreditamos que é a melhor. Mas sim, eu disse para ela, querida, sim, provavelmente eles vão ter marcas emocionais. Por quê? Porque não é o tempo todo que eu digo que eles querem me ouvir. Não é o tempo todo que eu sou a mãe conforme a expectativa deles. Então, nesse entendimento também, se eles entram num processo de autoconhecimento e de expansão de consciência, eles vão entender que a mamãezinha aqui não tem a missão de superar a expectativa deles. Ela tem a missão de ser a mãe. Ela tem a missão de dar, de moldar, de dar o entendimento daquilo que ela acredita que é uma verdade. E tudo bem se chegar ali adiante que eles não comungam com a mesma minha verdade, porque eles não precisam comungar da minha verdade. Eles não vieram, a Raquel não veio para ser uma mini Isabel. O Daniel não veio para ser uma mini Isabel ou um mini Ednael. O Daniel veio para ser ele. O Daniel veio para viver a sua vida de alma. Nós aqui nesse plano terreno, nós somos os mentores, nós somos os cuidadores, nós somos os guardiões dos nossos filhos. E quanto mais a gente se melhora, isso eu quero dizer para você também. Cara, tu quer dar um presente para os teus filhos? Te melhore.
Encontre o teu propósito de vida. Te liberte dessas marcas emocionais. Por quê? Porque essas marcas emocionais, inconscientemente, a gente passa para os nossos filhos, porque a gente reproduz a mesma coisa. Pais e mães feridos reproduzem para os filhos essas feridas, se a gente não cria consciência de onde vieram essas feridas. Então, quando você entra nesse movimento de libertação emocional, de autoconhecimento, de mentoria com a Isa, mentoria terapêutica com os guardiões, né, com os anjos de plantão, você está se melhorando e você está melhorando todo o seu sistema familiar, os seus filhos, o seu esposo, seu parceiro, sua esposa, seus pais, seus ancestrais, seus irmãos. E você não está melhorando eles porque você está ensinando eles a seguir a tua verdade. Não. Você está melhorando eles porque o teu modelo mental, o teu programa, ele está esfacelando, ele está quebrando, ele está diminuindo essas crenças, essas marcas, esse julgamento todo. A tua energia, já que você já entendeu hoje que muita coisa, talvez 100%, é cocriado na nossa vida por esse processo energético, então a tua energia junto com os teus pensamentos, teus sentimentos, com o teu modelo mental, com o teu modelo emocional, tudo isso vai moldando um novo jeito de você ser no mundo. E você sendo um novo jeito no mundo, você permite que todos ao seu redor sejam de um novo jeito. Pensa que ganho gigante você permitir que o seu filho seja o que ele veio para ser. Pensa que caminho mais assertivo que é esse. E aí, olha só os enroscos que a gente se mete. Por que a gente erra? Por conta da cobrança. Por conta da autocobrança e da cobrança. Então, nossos pais, e se tu errar, tu tem certeza que é isso que tu quer? Porque essa cobrança e aí essa autocobrança faz com que eu não tenha intuição, entendimento, conexão com a alma, para eu me conectar com aquilo que eu vim para ser. Então eu acabo me atrelando nesses enroscos para querer agradar minha mãe, agradar o meu pai, e aí eu faço as interpretações, mas a minha mãe disse que eu deveria ser isso, mas o meu pai disse, ele seria tão contente se eu fosse aquilo, e aí eu nesse enrosco, e aí a constelação sistêmica traz também processos de lealdade, o quanto nós nos aliamos, processos de lealdade, sobretudo com os nossos pais e com os nossos antepassados. Por que esses processos de lealdade? Porque a gente quer pertencer. Então, se eu não, de repente, não acontentar, não superar, não suprir a expectativa da minha mãe, de repente ela me julga, ela me deixa de lado, aí ela não me ama mais tanto, e aí ela não me reconhece. Então, eu vou viver esse processo, eu vou escolher isso para ser leal a ela, para ser olhada, para estar sempre incluída nessa constelação, nesse grupo familiar. Então, são muitos enroscos emocionais, por isso que eu digo, o ser humano é extremamente complexo. Só que é uma complexidade que a gente vai se desatrelando e entendendo quando a gente começa a ser mais leve, quando a gente começa a viver aquilo que nós viemos para viver, e aí a gente para de carregar o que é dos outros, a gente se posiciona agora na vida adulta, a gente aprende a se posicionar no nosso lugar de força para a vida, onde nós conseguimos colocar 100% a nossa capacidade de ir para frente de forma assertiva, criativa e merecedora. Só que para isso a gente precisa olhar para trás e curar as nossas dores emocionais. Então fica a dica, ok? Fica o convite para quem se sente chamado, ou se você tem alguém na família que ia lhe fazer bem esse processo de autoconhecimento, de libertação emocional, a mentoria com a Isa A Ponte. Eu vou estar a partir de hoje divulgando mais nas redes sociais, ok?
vou estar falando mais sobre isso, certo? Então, se você tem interesse, se você tem intenção, me manda inbox, eu quero saber mais, como é que funciona, ok? Um investimento que cabe no seu bolso, um investimento que com toda certeza a gente investe muito mais por mês em coisas supérfluas, que se a gente consegue cortar uma coisa supérflua aqui, uma coisa supérflua ali, a gente está investindo num processo de autoconhecimento gigante, empoderador, que vai te trazer um outro patamar para a tua vida, que vai te trazer paz, que vai te trazer leveza. Certo, gente? E como é de costume, então, a gente faz uma meditação, ok? Dentro desse processo de meditação, a gente tem muitas crenças sobre a meditação, né? A gente acredita que meditar é ficar ali de perna cruzada 2-3 horas sem pensar em nada, e na verdade não. Também é isso, mas para gurus, para pessoas que já têm essa prática meditativa há bastante tempo, né? Hoje nós temos as meditações guiadas, ou seja, é alguém, uma voz de comando que te conduz a você centralizar a sua atenção na sua respiração, no seu campo energético de força, que é os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vibração. E essa conexão, que nada mais é do que uma conexão de alma, ela vem através da respiração. Por que a respiração? Porque a respiração é a tua força maior de vida. É a tua força maior de empoderamento vital. É tudo e só e nada mais que você precisa para estar aqui, para ter toda a vida, todo o gás e todo o poder de você ser quem você veio para ser. A partir do momento que te falta o ar, o que acontece? Justamente, né? Você morre, você passa para outro plano. Então, enquanto você tiver ar, enquanto você se conectar com o ar, e essa conexão com o ar vai te levar à conexão com as coisas simples da vida, a conexão com a chuva, com o sol, com a natureza, com as coisas que a cada milésimo de segundo a vida te dá. Um amigo, uma amiga, uma casa, um parceiro, um filho, um trabalho, um carro, um entendimento, um estudo, mentores que te conduziram desde que você nasceu. E teus pais são verdadeiros mentores, seja eles tendo sido assertivos ou não. Eu tenho certeza que em momentos eles foram assertivos, senão você não estaria aqui nessa live hoje. Senão você já teria se dado um tiro na testa, ou estaria nas drogas, ou estaria sei lá eu aonde, perdida por aí. E se você está aqui com sede de autoconhecimento, é porque de alguma forma os seus pais foram assertivos. Algumas memórias emocionais negativas estão ali, e por isso agora é sua tarefa, a tarefa de adulto, de quem decide ser adulto, de quem decide parar de ser vítima, de quem decide sair de uma mente infantil, que é a mente limitada, e começar a entrar numa expansão consciente, numa mente expandida, para você entender que o seu lugar de força é o seu lugar de adulto, e o seu lugar de adulta é o lugar onde você decide e você cocria a vida que você quer ter, com o tanto de paz que você quer ter, com o tanto de prosperidade e assertividade em todos os campos, bem do jeitinho que você quer ser. Antes de nós adentrarmos então para a nossa meditação, Hélia, bem-vinda, Neia, bem-vinda, Claudinha, gratidão, Moline, Odete, bem-vinda, Prof. Ju, bem-vinda, P-terapêuticos, os terapeutas de plantão aí, gratidão, Sueli, beijo linda, a Isabel, né, dando apoio, bem assim, Isa, tu fez um caminho lindo, 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 com os 21 dias libertando-se. Talvez é o teu momento de entrar para a mentoria, né, Isa? Vamos acelerar um pouquinho mais esse processo de libertação emocional? Os 21 dias libertando-se é uma porta de entrada. Para quem ainda não tem essa prática do autoconhecimento,
desse exercício diário de olhar para si, de se autoconhecer, e você fez muito bem, deu um salto gigante na sua vida, né, Isa? Então pensa com carinho, eu ia gostar muito de ter você na mentoria. Ali, querida, gratidão, bem-vinda. Gabi, gratidão, que delícia, maravilhas. Não se preocupem que eu vou estar mandando um convite no privado também para vocês que vêm me acompanhando, tá? Eu vou estar mandando um convite no privado para vocês pensarem com carinho, com amorosidade, para vocês entenderem mais, tirarem suas dúvidas de como funciona essa mentoria. Débora, boa noite, querida. Olha, outra terapeuta de plantão aqui, Débora, ó. Que delícia os terapeutas aí no mundo, no planeta, para ajudar as pessoas se conectarem, né? Esses 90% da humanidade que não tem o hábito do autoconhecimento, que ainda não despertaram, que ainda se carregam pesadíssimos com uma consciência extremamente limitada, culpando todo mundo, olhando para o lado errado e, portanto, tendo uma vida de nhaca, de escassez, de culpados, se sentindo uma marionete do mundo, porque daí são os outros que comandam, né? Então, não usufruindo de fato o seu livre-arbítrio, né? Acessando a inteligência infinita, que é o que vieram para ser. Ok. Dito isso, então, convido você a se sentar confortavelmente na cadeira ou deitado onde você está. Convido você a respirar profundamente contando até 7, inspira contando até 7, segura o ar cheio contando até 7, solta pela boca contando até 7 e relaxa, segura no vazio contando até 7. Nesse processo, acompanha o ar quando entra e sai, foca a sua atenção no ar, só isso. E imagina quando ele entra, levando muita força, muito gás, muito merecimento, muito poder, muita libertação, muita leveza do ser, muita paz. E imagina quando esse ar sai, ele levando todo o medo, toda a insegurança, toda a escassez, todas as dores emocionais, toda a fragilidade, todos os desamores, todos os desafetos, todos os desvalores que possam estar habitando aí dentro de você, que são marcas emocionais muito provavelmente que você teve na infância. Então, por 3 vezes, vamos fazer esse movimento libertador e você simplesmente acompanhe a sua respiração. Bora lá! Muito bem. Se você fechou os olhos, concentrado, concentrada, mantenha os seus olhos fechados e imagine na sua frente uma grande esfera luminosa de cor lilás, a cor da transmutação e da cura. E faça um escaneio no seu corpo, imagine essa luz lilás, violeta, escaneando o seu corpo de cima a baixo. E você vai percebendo tanto no seu campo físico quanto no seu campo mental e emocional essas dores que te incomodam. E vai imaginando que você tem esse poder energético e você pega com a ponta do seu dedo, como se fosse uma varinha, e você pega essa dor e leva ela, como a gente faz no celular, né? A gente leva e conduz, a gente tem esse poder de conduzir, de fechar, abrir aplicativos, né? Faça isso agora, escaneie o seu corpo. Se existe ali dor de cabeça, enxaqueca, pega essa dor de cabeça e envia para essa esfera luminosa que está bem à sua frente. E aí você vai descendo e se percebe com pensamentos acelerados. Conduz esses pensamentos, tira esses pensamentos dali e conduz para essa esfera luminosa. Você se percebe no seu campo físico cansada, cansado, exausto. Tira esse cansaço. Onde está esse cansaço? Nas pernas?
aqui no peito, um aperto no peito, na garganta, alguém te apertando. Sinta o que você está sentindo. Veja o que você está vendo. Perceba o que você está percebendo. E tudo que é negativo, pegue na ponta do seu dedo e leve para essa esfera luminosa, curativa, que está ali bem à sua frente. Alguns minutinhos para você fazer esse processo e ir relaxando ainda mais e tomando posse da perfeição, da leveza, do poder, do empoderamento e do merecimento que você é, que você veio para ser. Muito bem. E para quem é terapeuta já entendeu que eu estou trabalhando aqui com algumas ferramentas da constelação sistêmica, a ferramenta da harmonização através da respiração, a ferramenta da meditação e da reprogramação mental. E também agora nós vamos estar aplicando a ferramenta da EFT, Emotional Freedom Technique, uma outra ferramenta poderosa que uso muito nos meus atendimentos, que você pode e deve usar a qualquer momento no seu dia a dia. As minhas mentoradas, as minhas clientes que passaram por mim em processos terapêuticos, quem me acompanha nas lives vem usando e vem tendo maravilhosos, excelentes resultados. Por quê? Porque é esse processo de libertação emocional. A gente dá pequenas batidinhas nos meridianos e pela medicina tradicional chinesa, o entendimento de que um processo emocional de dor, uma ferida, uma trava, um bloqueio, um processo mental negativo, um pensamento negativo, é como se ele bloqueasse essa energia que vai passando pelos nossos meridianos e aí vai fluindo a saúde, vai fluindo os pensamentos positivos, os nossos sentimentos, a nossa vibração positiva, vai fluindo a nossa cocriação, portanto a nossa criatividade, vai fluindo a nossa intuição. E quando a energia não flui, ela está estagnada num dos pontos, todos esses elementos vão também sendo bloqueados. Então, por isso que a gente não tem criatividade, não tem energia, não tem força, não tem gás, a gente está propenso à crítica dos outros, a gente está propenso às escolhas dos outros. Com facilidade a gente se mete nesse emaranhado do outro nos criticar e a gente achar que o mundo cai e de repente o que o outro fala se refere ao outro. De repente não sempre, né? Porque é o modelo de mundo de cada um. Então, quase nunca se refere a nós mesmos. E às vezes a gente cai em crise nesse enrosco emocional por conta dessa energia não fluir. E aí quem toma posse de nós não é a intuição, não é o merecimento, não é a valorização, não é o amor, né? Não é a leveza, não é a paz de alma. Então, nós vamos pegar esses elementos que eu trouxe agora nesse momento, né, na live, esses elementos também que a gente colocou, que a gente levou nessa esfera de luz, dessa pequena palhinha, digamos assim, da meditação guiada. Claro que as meditações são um pouquinho bastante mais profundas, mas aqui numa live eu só trago palhinhas da EFT também, mas num processo terapêutico ela é muito mais potencializado, o processo de libertação é muito mais acelerado. Então convido você para que bata no ponto do karatê e vá repetindo as frases que eu vou dizendo, ok? E depois, quando a gente começa os outros pontos, então é uma frase para cada ponto. E são sempre os mesmos pontos, ok? A gente vai fazendo as rodadas, batendo nessas dores, nessas travas, nessas coisas que nos incomodam, nessas coisas que tiram a sua paz. E aí você vai percebendo o entendimento que o seu campo físico, emocional, espiritual e energético vai te trazendo na tua alma. É muito poderoso. Vai lá então. Respira profundamente. Ainda que eu tenha pensamentos acelerados, pensamentos negativos, de escassez, de não merecimento, eu me amo e me aceito profunda e completamente.
ainda que eu convivo comigo num processo de baixa estima, de não me sentir merecedora e de não me sentir capaz, de não me sentir preparada, de não me sentir inteira em mim, e aí de me sentir desconfortável dentro do meu próprio corpo, onde eu estou. Mas eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu tenha memórias de feridas emocionais profundas que tiram a minha paz interior, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu olho agora para esse sentimento de não merecimento e com ele esse sentimento de incapacidade. Não sou boa o suficiente. Provavelmente na minha infância eu fui podada, eu fui muito podada. E nesse processo de reprogramação mental, eu devo ter ouvido muito frases de negatividade, frases de pessimismo, de incapacidade e, sobretudo, de desvalor, de não merecimento. Eu tomo posse e tomo consciência agora desses processos da infância. Meus pais deram o que puderam, deram o melhor que puderam, mas de repente essas frases, esses comandos me machucaram muito. Esses comandos estão ainda ativos dentro de mim e estão moldando a minha realidade. A partir de agora, eu tomo posse. Eu tomo posse dos meus comandos mentais e eu solto e deixo ir esse pensar negativo, esse sentir negativo, de que eu não tenho condições, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou merecedora de uma vida de paz, de que eu não sou merecedora de um parceiro maravilhoso, de que eu não sou merecedora de filhos maravilhosos, de que eu não sou merecedora de liberdade financeira, de que eu não sou merecedora de abundância, de conforto, de bem-estar. Eu solto e deixo ir todos esses comandos de desvalia e eu assumo agora, adulta que sou, novos comandos para minha vida. Eu sou merecedora, eu sou capaz, eu sou a centelha divina e eu me conecto nesse momento com toda a inteligência criativa, com toda a inteligência divina, onde eu posso acessar o que tem de melhor, o que tem de mais criativo, o que tem de mais abundante em todos os sentidos. E é isso que eu sou merecedora, é isso que eu vim para ser, porque o melhor jeito de honrar a fonte criadora é eu usufruindo tudo o que a fonte criadora fez para mim, tudo o que a fonte criadora fez para nós, tudo o que está no universo, a abundância afetiva, a abundância profissional, a abundância financeira, a abundância e a paz da alma, a paz de espírito. Me conecto com esse merecimento e a partir de hoje a minha voz de comando interior será: eu sou merecedora sim, e eu tomo posse dessa força, eu tomo posse do meu lugar de força e eu tomo posse desse merecimento, porque eu sou merecedora. Sou grata, sou grata, sou grata. Está feito, está feito, está feito. Dê uma espreguiçada maravilhosa, tome posse desse comando e a partir de agora que a tua vida tenha novo brilho, novo encanto, novo lugar, que a tua vida tenha esse lugar de força, que é onde você consegue brilhar. Um beijo no teu coração, parabéns pela escolha, a escolha do autoconhecimento, a escolha de estar aqui e gratidão. Espero ter honrado essa hora, mais do que uma hora, né, que você passou comigo. Espero ter honrado esse tempo e que de fato te faça bem e te traga novo brilho para essa semana que começa hoje. Gratidão a cada uma que esteve aqui. Gratidão quem entrou agora, a Marli, o Marcelo. Gratidão de Cândido. Gratidão por quem se fez presente aqui, Terezinha. Gratidão por cada pessoa que se fez presente. Espero ter honrado o seu tempo, espero ter ajudado para você virar umas chavezinhas ali dentro e você se colocar em
movimento, porque só você é responsável pelo que está aí dentro. Beijo.